Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui nessa oportunidade para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa aula preliminar. Hoje vamos passar a lição de juvenis. É a lição de número 13, encerrando mais um trimestre. 13 de 25 de setembro de 2022, que tem como título Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. É o que nós iremos estudar no dia de hoje. Peço encarecidamente aos irmãos, continue orando por mim, por minha família. Somos carentes das vossas orações e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Por isso, ore por nós, somos necessitados. Quero pedir para você também que está assistindo aí, se inscreve aí no canal, que é muito importante para nós. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, ajude-nos a propagarmos a palavra do Senhor, a usarmos esta ferramenta das redes sociais para difundirmos, para propagarmos a palavra do Senhor, pois é o que passamos aqui, essas lições são as palavras de Cristo para as nossas vidas e para toda a humanidade. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos falar de Timóteo. Quem foi Timóteo? Mais um personagem da Bíblia Sagrada. Hoje é Timóteo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, os versículos de 1 a 16. Lembrando que Timóteo é uma das cartas, 1 Timóteo, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. O apóstolo Paulo, essas cartas, ou esta carta, a 1ª e 2ª Timóteo, essas cartas, é conhecida como cartas pastorais. É bom que fique também esse entendimento. Quem é Timóteo? A primeira pergunta aqui do tópico 1. Quem foi Timóteo? Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem líder da igreja primitiva. Ele era filho de uma judia convertida em Cristo, ou convertida a Cristo, chamada Eunice. Então, quem era a mãe de Timóteo era Eunice, uma judia convertida a Cristo. E o seu pai era um gentil grego. Era gentil, não, era judeu. Ele era grego. Sua mãe e sua avó, chamada Lode, ou seja, a mãe de Timóteo era Eunice e a sua avó era Lode. Eram exemplos de fé verdadeira e desde a sua infância ele aprendeu as escrituras, ou seja, eram a mãe e a avó instruindo Timóteo no caminho de Deus. Duas epístolas do apóstolo Paulo no Novo Testamento foram direcionadas a esse jovem, como já falei, é chamada de epístolas pastorais, ainda na sua juventude. Timóteo mostrava ser diferente, ele sempre pareceu querer ser uma referência para a sua geração. Então, ainda na juventude de Timóteo, ele já demonstrava ser uma pessoa diferente. Ele queria ser um exemplo na sua geração. Ele queria ser uma pessoa de bom testemunho, queria ser uma referência na sua geração e ele conseguiu. Deus deu graça e ele conseguiu ser uma referência na sua geração. Espero que você, que nós também possamos ser referências agora na nossa geração. O segundo tópico fala assim: diferentes dos iguais, ou diferente dos iguais. O 2.1, um bom testemunho. A reputação do jovem Timóteo já havia ultrapassado fronteiras, Atos 16:2. Não há necessidade de saber exatamente o que Timóteo fazia, pois o fato é que ele mesmo, sendo tão novo, se destacava até entre os mais velhos e experientes. Poucas coisas são tão valiosas como um bom testemunho. Paulo nem havia conhecido o jovem Timóteo pessoalmente, mas
suas virtudes de Timóteo e referências chegavam antes dele mesmo. Então, um bom testemunho não se estabelece com base no que pregamos e cantamos, mas principalmente com base na maneira de como vivemos. Então, o apóstolo Paulo ainda não tinha conhecido pessoalmente Timóteo, mas já tinha ouvido falar de Timóteo, que era um jovem dedicado, abnegado, servo do Senhor. E o importante disso é que ele não ouvia as palavras de Timóteo. Não era Timóteo que chegava dizendo quem ele era, mas não, o apóstolo Paulo tinha ouvido de outras pessoas que Timóteo era um jovem de exemplo. Então, mais vale o testemunho do que a palavra. Mais vale o testemunho do que a palavra. Por isso que Timóteo era um jovem de testemunho. Ele foi referência naquela geração. E nós também precisamos ter testemunho. Testemunho para ser bons testemunhos. Tem testemunhos aí ruins. Bons testemunhos para a nossa geração. Para que alguém, antes de nos conhecer, já saiba, não, eu sei que existe uma pessoa aí chamada fulano, que ele tem um bom testemunho, que ele é uma boa pessoa, que ele é um bom pai, que ele é um bom filho, que ele é um bom esposo, que ele é um bom amigo. Então, esse testemunho, bom servo de Deus, esse testemunho a gente precisa passar para as pessoas, a fim de que elas venham conhecer Cristo em nossas vidas. Tópico 3, não despreze a sua mocidade. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer o seu ministério. A gente vê em 1 Timóteo 4,12. É bem provável que ele tenha enfrentado oposições pessoais que levantaram dúvidas a respeito do seu caráter e a sua capacidade em assumir responsabilidades tão grandes. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, e Timóteo já assume aquela responsabilidade de liderança, de estar ali lidando com os irmãos, recebendo do apóstolo Paulo ensinamentos, e ele ali passando para os irmãos. Muitos tinham dúvida da responsabilidade dele, de Timóteo, porque ele era muito jovem. Aqueles mais velhos olhavam assim, não, quem é você para me dar exemplo, para querer me ensinar? Mas Timóteo, mesmo por ele ser novo, mas ele sabia se impor, e ele sabia viver de uma maneira que as pessoas pudessem respeitá-lo. E assim, no seu testemunho, ele foi o quê? Ganhando as pessoas, e o apóstolo Paulo ensinando, e ele sabendo ouvir o que o apóstolo Paulo ensinava e colocando em prática. Aí o apóstolo Paulo ele fala aqui, não despreze a sua mocidade. Ou seja, você tem a sua mocidade, não despreze ela não. Use a sua mocidade para o bem do reino de Deus. Use a sua mocidade para pregar, use a sua mocidade para viver de exemplo, para que as pessoas vejam que existe ali um jovem que serve a Deus e que é fiel a Deus. A vocação ministerial não nos isenta dos desafios e cabe a nós lutar para que nada nos leve a desprezar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então, quem sabe você que está aí recebeu um dom de Deus, um dom para tocar, um dom para cantar, um dom para pregar, um dom para trabalhar, para ensinar, para fazer algo na igreja, e as pessoas podem olhar para você assim, não, você é muito jovem para fazer isso. Não deixe alguém ofuscar aquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus tem lhe dado, cabe a você fazer com muito esmero, com muito afinco, com muita força, aquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus te deu esse dom para pregar, continue lendo a Bíblia, continue orando e continue falando de Jesus, continue pregando. Este é o dom que Deus te deu. E esse dom que Deus te deu, você deve usá-lo para a glória do nome do Senhor. Então, não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, independente da sua idade, mas continue fazendo a obra de Deus. Desafios iremos encontrar pela frente? Sim, mas desistir jamais.
Não despreze o dom que há em ti. Existem coisas que as pessoas podem desprezar em nós, nas nossas juventude, certo? Mas quando o assunto é o dom que há em nós, ninguém, além de nós mesmos, tem o poder de desprezá-lo. Glória a Deus pela vida do jovem Timóteo, que seguiu o conselho do apóstolo Paulo e não desprezou a sua mocidade, e muito menos o dom que havia na sua vida. Ele se tornou um exemplo de obreiro e um grande evangelista, sendo um dos líderes da igreja primitiva. Vasta é a lista das realizações do jovem Timóteo em prol da propagação do evangelho e do crescimento do reino de Deus. Então, aquele dom que ele tinha dentro dele, só ele que poderia desprezar. O dom que existe dentro de você, só você que pode desprezar. Ninguém pode desprezar o dom que é em você. Só se você quiser deixar esse dom para trás, enterrar esse dom, esse talento que Deus te deu. Não querer mais trabalhar este talento. Mas não, você tem condição de fazer com que esse talento venha dar frutos. E Deus é que vai regar. Você, Senhor, eu estou aqui, tenho aqui um talento que o Senhor me deu, eu quero produzir frutos. Então, deixe Deus trabalhando na sua vida, que com o passar do tempo, as pessoas vão vendo os frutos que irá ser produzido através da sua vida. Um bom testemunho, pessoas sendo libertas, pessoas olhando para você e dizendo, eu quero ser como fulano, como ciclano, ele é diferente, no meio de tantas pessoas iguais. Ok? Então, não despreze o dom que há em ti. Não despreze a sua liderança. Dificilmente alguém que tenha dificuldade de submissão e de honrar a autoridade será capaz de se tornar uma boa referência quando o assunto é liderança. Timóteo assume o papel de discípulo de Paulo. Ele era submisso e obediente, nunca desonrou aquele que estava como autoridade sobre a sua vida. Aquele jovem não deu lugar à vaidade e à soberba por ter despontado no ministério, mesmo sendo tão novo. Então, mesmo Timóteo sendo tão novo, recebeu o ministério que Deus deu para ele, ele não usou isso como soberba, mas ele soube sim, de maneira bem humilde, receber esse ministério e trabalhar em cima desse ministério para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando ensinou, ele sabia ouvir, ele sabia respeitar as autoridades. Aqui ele tinha o apóstolo Paulo como o seu pastor que estava ali lhe orientando. Ele sabia honrar o seu pastor. Então, nós também precisamos honrar as autoridades que estão em nossas vidas. Honrar o dirigente, honrar o líder, honrar o pastor. Nós temos que honrá-lo. Porque se nós não honrá-lo, como é que iremos ser um bom líder? Todo líder que não senta para aprender, como é que ele vai querer ensinar? Todo líder que não senta para obedecer, como é que ele vai querer pedir obediência? Então é necessário sim que nós aprendamos com Timóteo, saber obedecer e ouvir as autoridades espirituais. O quarto ponto, quem Deus procura? Vamos ver quem que Deus procura? Vamos lá. Ao longo deste trimestre, estudamos a respeito de inúmeros personagens que fizeram coisas extraordinárias. É necessário que após esse tempo, você comece a dissociar o ser usado por Deus com a idade. Vamos lá. Timóteo entendeu sua vocação ministerial e fez tudo o que era de sua responsabilidade para ser encontrado como aprovado para o serviço do reino de Deus. Então, Deus procura você com a idade que você tem. Não pense que Deus vai me usar quando eu estiver mais velho. Não, Deus quer usar você na sua idade. A idade que você tem hoje. Deus quer te usar hoje. Então, é preciso que você se coloque na posição como Timóteo, diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Pode me usar com o dom que o Senhor tem me dado. Então, Deus quer te usar hoje, do jeito que você está aí agora. Como é o jeito que você está aí agora? À disposição para o serviço do reino. Você está à disposição para o serviço do reino? Pronto. Então,
deixe Deus te usar e comece a trabalhar na obra do Senhor. Ah, mas eu sou novo. Com essa idade aí. Deus chamou Davi novo, adolescente, jovem. Então, adolescentes e jovens que Deus quer usar. A escolha é sua. 4.1. Você pode permanecer fiel diante das desventuras e alcançar cargos eletivos para abençoar o povo de Deus, como fez José. José, ele foi governador do Egito e através da vida dele muitas pessoas foram abençoadas. E Deus pode abençoar também a você, para que através da sua vida muitas outras pessoas sejam também abençoadas. Então, seja um abençoador, não um maldizente, mas aquele que abençoa. Você pode se revestir de coragem, ousadia e atitude e mudar a história de uma geração, como a pequena Miriam. Miriam que teve aquela coragem de pegar o menino, colocar ali no rio Nilo e depois ficar acompanhando e ver a princesa, filha de Faraó, pegar aquela criança e ela ir lá até aquela mulher, aquela princesa, e perguntar se ela queria alguém, uma hebreia, para estar ali amamentando. Então isso é um ato de coragem. Você tem a possibilidade de levar uma causa impossível diante de Deus e atrair o favor do Criador, como fizeram as filhas de Zelofeade. Lembramos também que estudamos sobre as filhas de Zelofeade, que ela falou sobre a herança, que as mulheres não tinham herança, as filhas. Então, como não tinha filhos, ela foi diante ali do sacerdote, queria conversar e queria também receber esta herança, até que ela recebeu ali essa herança diante do Senhor, que o Senhor concedeu que ela tivesse também direito à herança. Se você entender o valor do discipulado, pode crescer e se desenvolver como Josué. Josué ali servindo a Deus junto de Moisés, aprendendo com Moisés como servir ao Senhor, e ele foi um bom discípulo. Você também pode ser. Ou preparar sucessores como Moisés. Se Moisés preparou o sucessor que era Moisés, você também pode preparar alguém que esteja ao seu lado, que você possa incentivá-lo a ele pregar a palavra, a ele orar, a ele buscar a face do Senhor. Então, seja um incentivador, seja um bom discipulador, ok? Você tem a possibilidade de se mover mediante o entendimento do seu chamado e vocação, como fez Samuel. Samuel, quando Deus chamou, ele se desenvolveu no seu ministério e Deus usou Samuel de maneira tremenda. Você também tem a oportunidade de considerar o princípio da lealdade e se tornar um amigo verdadeiro, assim como fez Jonatas. Jonatas foi um amigo verdadeiro de Davi, que você possa também ser leal e ter esta amizade verdadeira como Jonatas teve. Se tiver senso de propósito ou souber aproveitar as oportunidades, como Esther. Esther também teve a oportunidade de ser rainha e depois de ser rainha, ela pôde se doar, se comprometendo, chegando ali diante do rei, que ela poderia até morrer, perder o seu reinado. Mas Deus estava com ela e ela estava fazendo aquilo em prol da causa do povo. E Deus a abençoou e o rei achou graça diante da vida dela. Pode ser usado para abençoar todo um povo como aquela geração. Assim como aquela geração de Esther foi abençoada, Deus também pode te usar. Seria extraordinário se escolhesse pregar com a vida como fez Timóteo. Então, Timóteo, ele pregava com o seu testemunho. Além das palavras, o seu testemunho. Então, que o seu testemunho também possa falar muito mais do que as suas palavras. Onde quer que você esteja, que você possa saber dar testemunho. Que seja na escola, que seja na faculdade, que seja no trabalho, que seja na rua, na igreja, em qualquer lugar. Que possa se exalar o cheiro de Cristo na sua vida. E que o brilho do Espírito Santo nunca se afaste de ti, que você seja um bom exemplo. Entretanto, como o livre-arbítrio é uma verdade para todos, você também não está isento de tropeçar como fez Sansão. Infelizmente, estamos também vulneráveis, que podemos tropeçar, mas que Deus nos guarde como fez Sansão. Se render a sentimentos negativos como fez Absalão, que não podemos ter esses pensamentos negativos de querer nos vingar das pessoas. Não, a vingança pertence a Deus. Ou de entregar parcialmente, como fez o jovem rico,
que não quis se entregar a Deus completamente quando ele esteve ali diante do Senhor Jesus. Mas, no fim, o contexto, as pessoas, o passado, o presente, nada poderá ser usado para justificar a sua decisão. A escolha é sua e a pergunta é: quem você decide ser? O poder, você já ouviu isso? O poder está nas suas mãos. Qual é o poder? Você quer ser quem? Quem é que você quer ser? Quem é que você segue como exemplo? Quem é que você tem como referência? Será que você tem como sua referência algum desses homens que nós e de mulheres que nós lemos aqui, essas pessoas, esses personagens extraordinários? Não, minha referência é José, minha referência é Davi. Quem é a sua referência? E no mundo de hoje, quem é a sua referência? Quem nas redes sociais que você olha assim, não, eu gosto de fulano, de ciclano, a minha referência é aquele ou aquela. Preste muita atenção, que você vai ver, baseado nas suas referências, você vai ver quem você é e quem você quer ser. Não queira escolher pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, não tem compromisso nenhum com a verdade. Não deixe que essas pessoas sejam sua referência, não. Mas sim, escolha pessoas que você olha que tem compromisso com Deus, que é fiel à palavra de Deus e que busca a presença do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te dando graça. E que você, adolescente, jovem, possa decidir ser um fiel, abnegado servo do Senhor. Um exemplo ali como foi Timóteo. Que Deus abençoe. Encerramos aqui esse trimestre. Espero ter contribuído para a edificação da sua vida. Se inscreve no canal, não se esquece. E até o próximo trimestre, se o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.